Muitas vezes, nas principais ligas, a gente acaba colocando os times mais fortes como favoritos, o que, vamos lá, que não tá errado. Mas todo campeonato tá sujeito a ter zebras. E mesmo com a temporada 22-23 chegando a seu fim, hoje eu te falo as maiores zebras das 7 principais ligas europeias da temporada 2021-22. Começando pela liga mais fraca dentre as 7, que é a Eredivisie, a liga holandesa, o holandesão, onde temos o Twente como a grande surpresa do campeonato. E por que o Twente seria uma zebra? Vamos dar o contexto aqui. Apesar de na década passada ter se classificado para a Europa League algumas vezes, o Twente vinha de uma forte crise financeira, que em 2016 chegou até a gerar perda de pontos ao clube na Eredivisie. E com o constante declínio da equipe, na temporada 2017-18, o Twente foi rebaixado na lanterna da Eredivisie após 34 anos seguidos na elite. Mas a partir dali as coisas melhorariam. Após o título da segundona, eles voltaram à elite com mais 2 campanhas de meio de tabela para baixo nas temporadas de 2019-20 e 2020-21, até que nós chegamos em 2021-22, a temporada que eu irei comentar aqui agora, dado esse contexto. O time da cidade de Enschede era comandado por Ron Jens, técnico da equipe desde 2020, que é um técnico experiente, só que nunca passou por um grande time na sua carreira, e que tinha como seu principal craque Rick van Wolfswinkel, que fez 16 gols e deu 8 assistências, participando de quase metade dos gols da campanha do Twente. Além de outros nomes fundamentais como Robin Proper, Mies Hilgers e Dan Rotz. Você conhecia algum desses caras? Eu não te julgo, cara, eu também não. A campanha foi formada por 20 vitórias, 8 empates e 6 derrotas, somando 68 pontos, ficando na 4ª colocação, atrás apenas dos 3 gigantes holandeses, Feyenoord e PSV, e o campeão daquela temporada que foi o Ajax. Além disso, o clube também fez 55 gols e tomou 37, ficando com um saldo de 18 positivos. Com o 4º lugar, o Twente garantiu uma vaga na 3ª fase preliminatória da Conference League, onde acabou sendo eliminado pela Fiorentina por 2-1 na agregada. Vamos agora pegar um voo direto da Holanda para Portugal, onde na pequena cidade de Barcelos, o Gil Vicente foi a zebra da vez. A história recente do Gil Vicente é tipo... muito bizarra! Em 2006, o Gil Vicente era rebaixado à 2ª divisão portuguesa em um cenário de polêmica total, onde o futebol português inteiro foi afetado pelo caso Mateus, que os pivôs do caso eram o jogador Mateus, o Belenenses e também a equipe do Gil Vicente. E eu vou deixar o link da Wikipedia desse caso alguém queira se aprofundar ainda mais, porque é muita coisa e eu vou dar só uma resumida. Mateus é um jogador angolano que era profissional no Felgueiras, que é um time lá de Portugal, e se transferiu no mesmo ano de 2006 ao Lixa, que era um clube amador. E segundo o regulamento da Federação Portuguesa, o jogador que tenha mudado da classe profissional para amador terá de permanecer pelo menos uma época como amador. Como o Mateus tinha optado por ser um jogador amador há menos de um ano, ele não podia ser inscrito pelo Gil Vicente, que era um equipe profissional. Mas, deixando esse caso um pouquinho de lado, vamos para a temporada 2014-15, onde o Gil Vicente novamente era rebaixado para a 2ª divisão, dessa vez na penúltima posição. E 3 anos depois, novamente na penúltima posição, era rebaixado agora para a 3ª divisão. Mas, você lembra do caso do Mateus que eu acabei de falar? Então, em 2016, o Tribunal Administrativo do Círculo de Lisboa anulou o acórdão do Conselho de Justiça da Federação Portuguesa, o que reabriu as portas de um possível retorno do Gil Vicente à elite portuguesa. Esse assunto ficou sendo discutido por um tempo, até que em 2017 o Belenenses e o Gil Vicente chegaram a um acordo. Em 2018 foi confirmado que o Gil Vicente voltaria à 1ª divisão, mas que só integraria na temporada seguinte. Em 2019-20 e 2020-21, o Gil Vicente ficou no meio da tabela e agora sim, finalmente, vamos para a campanha que fez o Gil Vicente aparecer nesse vídeo. O time comandado por Ricardo Soares, que treinou o clube de 2020 até o fim da temporada que a gente está falando agora, que tinha como maiores destaques o espanhol Fran Navarro e o brasileiro Samuel Lino, que juntos fizeram 28 gols, além de outro nome importante para a campanha, que foi o do português Pedrinho. A campanha foi formada por 13 vitórias, 12 empates e 9 derrotas, somando 51 pontos, o que foi suficiente para o inédito 5º lugar. O clube também fez 47 gols e sofreu 42, ficando com um saldo de 5 positivos. Com o 5º lugar, o Gil Vicente, assim como o Twente, garantiu uma vaga na 3ª fase preliminatória da Conference League, onde passou pelo Riga por 5-1 no agregado, mas aí no playoff final caiu frente ao AZ Alkmaar por 6-1 no agregado. Chegando na 5ª principal liga europeia, vamos para a França, onde não tivemos nenhuma grande zebra assim, uau, mas vamos para a cidade de Estrasburgo, onde você já deve imaginar que a gente vai falar do Estrasburgo. O Estrasburgo sempre foi um time de meio de tabela para baixo na Ligue 1. Isso quando não estava jogando a Ligue 2. E em 2011, quando o time estava na 3ª divisão, devido a problemas financeiros, eles foram expulsos da terceirona e tiveram que ser refundados, recomeçando da CFA 2,
que é a quinta divisão francesa. Porém, já na temporada de 2016-17, o clube conseguiu o título da Ligue 2 e retornou à Ligue 1 em muito pouco tempo desde a refundação. Desde seu retorno, apenas em 2019-20 o Strasbourg ficou entre os 10 primeiros, quando ficou na 10ª posição, sendo que nesse tempo inteirinho ele flertou contra o rebaixamento em todas as edições de 2017-18 até 2020-21. Até que a gente chega na temporada de 2021-22, que é a temporada da bela campanha de Strasbourg. Os comandados de Julian Stephan, que tinham como principais nomes Ludovic Ajorque, Kevin Gameiro e Abid Diallo, além do grande Alexander Dicou, que ficou conhecido por isso aí. Muon Kim pega a sobra, Kieré na cola, na captura em cima dele. Muon devolveu pro Lee, bola levantada na grande área. Afasta de fundo pra trás. É escanteio. Ele afastou com a perna. A campanha do Strasbourg contou com 17 vitórias, 12 empates e 9 derrotas, assim somando 63 pontos que deram a 6ª posição para o clube. Além disso, o Strasbourg fez 60 gols e sofreu 43, ficando com um saldo de 17 positivos. O Strasbourg acabou não se classificando para nenhuma competição europeia, mas foi uma campanha que dificilmente será repetida pela equipe, já que no momento da gravação desse vídeo, eles se encontram na 17ª posição na Ligue 1, no Z4 e provavelmente vão cair no final da temporada. Agora a gente vai para a Alemanha, na Bundesliga, onde a gente teve 3 campanhas de destaque, mas eu acho que 2 merecem maior atenção na minha opinião, e a terceira eu vou só citar rapidamente. Começando na cidade de Colônia, temos o próprio Colônia. Na última década, o Colônia não andou tendo bons desempenhos na Bundesliga, chegando a ser rebaixado em 2 ocasiões, mas nas 2 voltou como campeão na temporada seguinte. Até que, na temporada 2020-21, o clube fez uma péssima campanha na Bundesliga e foi para os playoffs de rebaixamento, onde perderam a ida em casa para o Holstein Kiel, ficaram muito perto de cair ou não, já que na volta meteram 5-1 na casa do Kiel. Daí pra frente as coisas só melhorariam para o Colônia. E na temporada seguinte, a equipe comandada por Steffen Baumgart, que tinha como maior destaque Anthony Modest, que foi o 4º maior artilheiro da Bundesliga, empatado com nada mais, nada menos que Christopher Nkunku, além de outros nomes como Mark Uff e Florian Kainz, que também foram importantes para aquela campanha. Campanha essa que teve 14 vitórias, 10 empates e 10 derrotas, que deram à Colônia a 7ª posição na tabela com 52 pontos. O clube também fez 52 gols e sofreu 49, ficando com um saldo de 3 positivos. O 7º lugar deu ao Colônia uma vaga para o último playoff preliminatório da Conference League, onde o Colônia passou pelo Videoton, o Molvide, o Ferrevar, é tudo o mesmo time, por 4-2 no agregado. Assim chegando na fase de grupos da Conference, onde o clube foi eliminado na fase de grupos mesmo, ficando atrás de Nice e Partizan na 3ª posição. A outra campanha de destaque é a do Freiburg, time com o mesmo contexto do Colônia, que sempre foi um clube muito instável na Bundesliga, mas que em 2021-22 teve seu auge, onde comandado por Christian Streich, que está no comando do time até agora, que tinha nomes como Vincenzo Grifo, Christian Günther e Lukas Roller. Christian Günther, que inclusive foi convocado para a seleção da Alemanha na Copa do Mundo em 2022. A bela campanha do Freiburg contou com 15 vitórias, 10 empates e 9 derrotas, que deu à equipe a 6ª colocação na Bundesliga com 55 pontos. O Freiburg também fez 58 gols e sofreu 46, ficando com um saldo de 12 positivos. A 6ª colocação garantiu o Freiburg na fase de grupos da Europa League, onde passou da fase de grupos na 1ª posição de maneira invicta, com muita tranquilidade, no grupo de Nantes, Karabakh e Olympiacos, indo assim diretamente para as 8ª de final, onde acabou sendo eliminado frente à Juventus por 3-0 no agregado. O terceiro caso que eu vou citar é o do Union Berlin, que com 16 vitórias, 9 empates e 9 derrotas, além de 50 gols feitos e 46 sofridos para um saldo de 4 positivos, ficou em 5º lugar e teve o mesmo destino do Freiburg, onde passou na fase de grupos da Europa League em segundo num grupo com Union Saint-Gilloise, Braga e Malmo, conseguindo vaga na pré-oitavas, onde passou de maneira histórica pelo Ajax por 3-1 no agregado, e nas oitavas acabou sendo eliminado frente ao Union Saint-Gilloise no agregado de 6-3. Já na Itália, a gente tem a surpresa da vez vindo da cidade de Florença, onde temos a Fiorentina. Entre 2014 e 2016, a Fiorentina até vinha fazendo boas campanhas no campeonato italiano, inclusive em 2014 e 2015 acabou ficando em 4º lugar no campeonato italiano, mas não foi para a Champions League porque na época eram apenas 3 as equipes italianas que iam para a Champions. Porém, depois de 2016, o time sofreu com um baita declínio, chegando a ficar na 16ª posição da Série A Team na temporada 2017-18, se salvando do rebaixamento apenas na última rodada. E nas temporadas seguintes seguiu tendo um desempenho pra lá de medíocre, sempre terminando na parte de baixo da tabela da Série A e às vezes flertando com rebaixamento. Até que, chegando na temporada de 2021-22, foi quando começou a virada de chave pra Viola. Vincenzo Italiano era quem comandava esse time, que teve pela primeira metade da temporada o faro artilheiro do San Vlahovic lá na frente, além de outros nomes como Nicolás Gonzalez e Giacomo Bonaventura,
e que contava também com o Arthur Cabral ainda se adaptando ao futebol italiano, que teria sua real explosão pela viola na temporada seguinte. Os comandados de Vincenzo conquistaram 19 vitórias, 5 empates e 14 derrotas, que deram a viola a 7ª posição na tabela com 62 pontos. Junto disso, tiveram 59 gols marcados e 51 sofridos, que resultaram num saldo de 8 positivo para a Fiorentina. Com a 7ª posição, a viola ganhou uma vaga no playoff final da Conference League, onde enfrentou o já citado no vídeo Twente, e venceu por 2-1 na agregado. Na fase de grupos, com um pequeno susto no começo, a Fiorentina passou em segundo do grupo, indo enfrentar o terceiro colocado de algum grupo da Europa League, e caíram com um bom time do Braga. Mas eles não tomaram conhecimento, esqueceram que era o Braga em campo, acharam que era, sei lá, o Rio Ave, e passaram com um 7-2 no agregado. Nas oitavas de final vinha pela frente o Sivasspor da Turquia, que também foi tarefa fácil para os italianos, que passaram por 5-1 no agregado, fora o baile. Nas quartas tinha os poloneses do Lech Poznan no meio do caminho na viola. E olha, a volta, enquanto esse vídeo está sendo gravado, ainda vai acontecer. Mas tipo assim, a Fiorentina meteu basicamente 4-1 no Lech Poznan e basicamente já decidiu o confronto. A Fiorentina tá jogando demais essa temporada. Olha, faltam ainda mais 2 zebras para serem faladas, mas assim, eu particularmente acharia uma baita zebra você não se inscrever no canal e deixar o like. Então, por favorzinho aí, faz jogo rápido, like, se inscrever, pá, volta pro vídeo, é isso. Pra não perder os próximos conteúdos e também apoia o meu trabalho, tamo junto. Chegando na Espanha, na La Liga, cara, tipo, se a gente olhar a tabela, foi uma tabela normal que condizia com as expectativas pro campeonato. Não dá pra dizer que teve alguma zebra, então a zebra escolhida é em referência ao contexto dessa temporada. Você vai entender. Para isso, vamos para a cidade de Elche, onde temos o próprio Elche. A temporada era 2014-15 e devido a problemas financeiros, o Elche foi automaticamente rebaixado para a segunda divisão da Espanha. E por lá ficaram por 2 anos, até caírem para a terceira divisão. Estavam decaindo cada vez mais, certo? Na verdade não, porque no ano seguinte eles já voltaram para a segunda divisão. E lá permaneceram por mais 2 anos, até finalmente retornarem para a Liga Espanhola. Aí você me pergunta, tá, Nis, contexto interessante esse do Elche, mas o que diabos o Elche fez pra ser uma zebra? Então, vou ter que te falar que nada. O Elche trocou algumas vezes de técnico na última temporada, então eu não sei falar quem comandou a equipe exatamente, e o elenco é tão ruim que também não consigo apontar qualquer destaque. A campanha foi construída por 11 vitórias, 9 empates e 18 derrotas, terminando na 13ª posição com 42 pontos. E com 40 gols feitos e 52 sofridos, o time ficou com um saldo de menos 12. Mas Nis, que merda de zebra é essa? Bom, vamos lá. Na temporada atual, o Elche é basicamente o lanterna da La Liga com apenas 2 vitórias, 13 pontos em 29 jogos, 59 gols sofridos e apenas 20 feitos. Dá pra entender por que isso aqui é uma zebra? Porque pra um time desse conseguir ficar em 13º tem que estar num ano assim inspirada. Pra finalizar, vamos para a Inglaterra, mais precisamente na cidade de Brighton e Hove, onde devemos falar da surpresa do Brighton. O Brighton, historicamente, nunca foi um time que brigou nas cabeças do futebol inglês. Pelo contrário, sempre que quando esteve na Premier League, flertou contra o rebaixamento. Eu digo quando esteve porque é isso mesmo, tipo, na história do Brighton, quase que inteira, o time só jogou nas divisões inferiores. Sempre alternando entre a segunda e a terceira divisão, e às vezes quando ia muito mal, chegando a cair para a 4ª divisão, sendo que a participação atual na Premier League 22-23 é apenas a 10ª da história do clube, então tipo, é muito pouco. É um time com muita tradição no futebol inglês, mas que tem muita pouca na primeira divisão, saca? E desde a reestreia na competição em 2017-18, as 4 primeiras temporadas foram medíocres, sempre terminando na parte de baixo da tabela e escapando por pouco do rebaixamento, até que a gente chega na temporada 2021-22. O elenco treinado por Graham Potter, sim, esse mesmo que acabou de fazer um trabalho lamentável no Chelsea e foi demitido sob o comando dos Blues, mas que no Brighton ele conseguia fazer o time jogar bem. Time esse que contava com bons nomes como Leandro Trossard, Neil Maupay, um Danny Welbeck em sua melhor temporada, que ainda assim foi horrível, e é claro ele, Alex McAllister, que apesar de não fazer tantos gols nem dar tantas assistências, ele era a peça fundamental daquele time, armando o jogo, sempre marcando muito bem, fazendo ótimas jogadas, desempenho esse que chamou a atenção da seleção da Argentina, que convocou o McAllister para a Copa do Mundo, onde desempenhou um ótimo futebol sob o comando do técnico Lionel Scaloni e foi campeão da Copa. E assim, o Brighton conquistou 12 vitórias, 15 empates e 11 derrotas, gerando 51 pontos que puseram o Brighton na 9ª colocação, a melhor da história do clube até o momento.
E eu digo até o momento porque na atual temporada o Brighton deu continuidade ao bom trabalho e está na 7ª posição da Premier League, brigando por vagas nas competições europeias. E apesar de em 21-22 terem ficado com saldo negativo de -2, apesar de não terem ido para nenhuma competição europeia, o Brighton mostrou porque é uma das, se não a equipe mais promissora do futebol inglês. Antes de sair do vídeo aí, dá uma moralzinha, não esquece de dar o like e se inscrever no canal porque ajuda demais. E é isso, rapaziada, valeu, falou e eu fui.